Irmãos, nós vamos entrar numa nova série de mensagens aqui na nossa igreja, nos nossos domingos. Nós vamos meditar nas parábolas de Jesus. Nós vamos entrar numa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Mas antes de irmos para a mensagem propriamente dita, eu queria dizer um negócio. Um dos nossos alvos como igreja, como povo, como congregação, um dos nossos alvos é ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Então, para isso, eu acho muito interessante o que Paulo disse lá em 1 João capítulo 4, no versículo 1. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente para nós aqui. Mas João escreveu na sua carta. Ele diz o seguinte: não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Olha só, não deem crédito a qualquer espírito. Aqui está falando a respeito dos falsos mestres e falsos profetas. Então, João nos alerta alerta a igreja que a igreja ela deve ter um cuidado de não dar crédito a qualquer profeta. Claro, hoje qualquer pastor. E nós sempre falamos isso aqui nesse púlpito. Irmãos, duvide da mensagem que está sendo pregada aqui. Tá? Duvide do que eu vou falar. Não, fiscalize, vá atrás. Procure, será que o que aquele maluco falou lá é verdade? Vá atrás, corra atrás disso. Porque nós queremos ser bíblicos e a tarefa é da igreja. Muitas vezes nós vemos escândalos acontecer com pastores. O pastor fulano errou. Não é ele que errou. Toda a igreja errou. Porque cadê a igreja que não fiscalizava o trabalho do pastor? Então, nós temos essa pegada. A gente quer ser bíblico. E a gente quer aplicar isso. Então, nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que agora eu vou pregar para vocês. Então, fique esperto. Amém? Vamos abrir em Marcos, capítulo 4, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, João Marcos. Evangelho de Marcos, né? O nome dele é João Marcos, capítulo 4. Todos acharam? Deixa aberto aí em Marcos, capítulo 4. Lembrando, você que usa o celular, deixe no silencioso, coloque ou no modo avião, para que não haja interrupções. Marcos capítulo 4, então, deixa aberto aí. Nós vamos ler aqui uma parábola de Jesus. E nós vamos nos debruçar, então, sobre esse método que Jesus utilizava para ensinar. Sim, o uso de parábolas foi um dos métodos de Jesus para ensinar, para expor e para demonstrar a doutrina do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o seu ensinamento. Nós temos registro na Bíblia mais de 40 parábolas. Alguns estudiosos dizem que são 50, enfim. O fato é que nós temos mais de 40 parábolas de Jesus. Nós não vamos estudar todas elas, não teríamos tempo para isso, mas nós vamos percorrer as principais parábolas de Jesus para extrairmos os ensinamentos dessas parábolas. Amém? Então vamos ler o texto, Marcos capítulo 4. Todos acharam? Amém? Vamos ler o texto. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto,
A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos até o versículo 20. Siga ligado aí. Versículo 10 agora. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Irmãos, vamos ler mais o versículo 33 e o 34 e encerramos. Versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus ensinamentos. E nós queremos neste momento rogar a ti que o Senhor abençoe este momento, esta mensagem, use a minha vida apesar de mim, apesar das minhas falhas, que eu não atrapalhe o teu reino, que eu não atrapalhe a tua mensagem, que ela possa ser pregada aqui verdadeiramente. Por isso, me dá graça, me abençoa, e que nós possamos abrir os nossos ouvidos para a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Parábola, do grego parábole, significa aquilo que está ao lado, aquilo que está de lado. Parábolas são comparações, são informações colocadas ao lado de uma outra informação. Nós temos 49 vezes a palavra parábola no Novo Testamento, 48 delas só nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João não cita a palavra parábola, embora tenha lá a parábola do bom pastor, que Jesus falou que ele era o bom pastor, enfim. E aí depois nós temos lá em Hebreus a palavra parábola também. É um tema importante, é um tema caro para o cristianismo. Dentre as ferramentas que Jesus usou para ensinar, as parábolas são uma delas. Como falei, são comparações, são metáforas, são analogias, são exemplos. Nós acabamos de ler uma que é uma parábola do semeador, ou a parábola dos solos, ou a parábola da semente. Alguns dizem que tem esses nomes. Mas enfim, é uma parábola. Jesus usou um tema da agricultura ali, semear, para ensinar aos seus discípulos. E nós usamos diariamente parábolas. Nós usamos diariamente nos nossos ditados, nossos ditos populares. Nós frequentemente utilizamos parábolas e muitas vezes nem nos damos conta disso. No Antigo Testamento tinha parábolas? Tinha. Tem um livro no Antigo Testamento chamado, em hebraico, Mishle Shlom. Estou falando hebraico agora. Traduzido como Provérbios de Salomão. Sim, o termo Mishle vem de mashal, do hebraico, que significa parábola.
Que isso, Lucas? É isso mesmo? Isso mesmo, o livro de Provérbios é um livro de parábolas. Provérbio e parábola são a mesma coisa, são sinônimos. É claro que às vezes elas são pequenas, embora nós estejamos acostumados com as parábolas de Jesus, que são narrativas maiores, geralmente com início, meio e fim, mas também existem pequenas parábolas que Jesus proferiu. Por exemplo, quando Jesus falou: é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Também pode ser considerado literariamente como uma parábola. Curta, breve, é verdade, mas é uma parábola. Então, parábola é uma comparação para transmitir ensinamentos complexos, e às vezes nem tão complexos. Parábola explica coisas desconhecidas por meio de coisas conhecidas. Então, nós vimos agora primeiramente então a definição de parábola, ok? Acompanhou? Parábola são comparações, são exemplos que nós utilizamos para, através de coisas conhecidas, explicar coisas desconhecidas. Agora vamos ao texto propriamente dito. O trecho que nós acabamos de ler. Primeiramente, a parábola do semeador é uma parábola para explicar o propósito das parábolas. Ela é uma parábola sobre parábolas. E os evangelhos registram essa parábola, onde Jesus explica então por que ele usa parábolas. Lá em Mateus também tem, em Lucas também tem. Com a mesma finalidade, no mesmo contexto. Mateus, nós vamos ler aqui, Mateus traz até um pouco mais detalhada essa parábola. Marcos, ele é mais enxuto, ele é mais resumido, vamos dizer assim. Eu peguei Marcos porque ele é menor, né? Se nós fôssemos ler Mateus, seria maior. Mas aí agora eu quero que você preste atenção na divisão desse texto que nós acabamos de ler. Nós lemos a parábola, ok? No capítulo 4, ele começa. Jesus começou a ensinar, e aí ele profere a parábola. Ele encerra lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Beleza. Aí os discípulos de Jesus interpelam ele ali no versículo 10 a 12, para perguntar: por que tu usa essas parábolas? Por que tu ensina por esse método? E aí Jesus explica, então, a finalidade das parábolas. E aí depois tem a explicação da parábola, que foi do versículo 13 ao 20. Então peguem essa divisão, tá? Tem a parábola, tem a finalidade das parábolas e a explicação da parábola. Mas tudo isso está dentro de um contexto que nós vamos explorar agora. Nós vamos explorar o versículo 10 ao 12. Tá? Depois a gente deixa a parábola para o final. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver a finalidade das parábolas. Irmãos, não podemos esquecer que Jesus é um professor. Ele era chamado de mestre, rabi, um professor. Sim. Ele é Salvador, ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta. Sim, mas ele também é professor. Ele também é mestre. E as parábolas foram feitas especificamente para ensinar, para te discipular, para dar instrução. Jesus quer te discipular com parábolas. Se você está num relacionamento com Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, recebeu a Jesus, você vai agora aprender de Jesus e ele quer te ensinar através de parábolas. E olha o que diz no versículo 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus sempre usava parábolas. Ele não falava a não ser por parábolas. Muitas vezes a parábola, ela alcança pessoas mais simples. Então a parábola, ela tem temas, são temas simples: plantação, pescaria, tesouro, agricultura, plantas, temas culturais. Nós temos a parábola da figueira, tem a parábola do bom samaritano, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola da dracma perdida, enfim. E Jesus quer ensinar para mentes simples verdades profundas. E a parábola, ela também tem a finalidade de fixar melhor o conteúdo ensinado. Ela captura a nossa imaginação e é fato, nossa mente pensa por associação.
né? Então, nada melhor do que utilizar uma boa história. Muitas vezes já aconteceu, uma vez eu preguei um sermão, fiquei acho que umas 2 semanas estudando um sermão e tal, e eu lembro que no meio do sermão eu coloquei uma história. E aí uma vez eu encontrei uma pessoa, acho que uns 5 anos depois, e essa pessoa me encontrou, cara, eu lembro aquela vez que tu pregou. Aí eu te pergunto, ela lembrou do sermão ou da história que eu contei? Lembra que tu contou tal e tal coisa? Eu digo, tá, e o que eu preguei aquele dia? Não lembro, eu só lembro da história. Gente, então, a nossa mente, nós gostamos de uma boa história, a nossa mente pensa por associação. E geralmente as parábolas, então, são essas histórias inventadas ali, contextualizadas, é claro, com início, meio e fim. E agora aqui no nosso texto, lá no versículo 2, a gente viu que Jesus está ensinando. Jesus, como um professor, está ensinando. É o que fala lá no versículo 1, Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas. Então, pronto, Jesus estava ensinando. Outra coisa interessante de notar é que ele falava as parábolas. Sim, preste muita atenção, que isso aqui é crucial para entender o significado de toda a mensagem. Jesus expunha a palavra e ele explicava a palavra através de parábolas. Ok, mas ele muitas vezes explicava em particular aos discípulos. E aí agora nós vamos explorar essa parte aí. Por que Jesus explicava em particular aos discípulos? Só que aí nós precisamos recorrer a Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, o versículo 34. Mateus 13, 34. Amém? Olha só, Mateus nos dá mais alguns detalhes muito importantes para nós. Mateus 13, 34. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Mesma coisa que lá em Marcos, né? Isso aconteceu, olha só, preste atenção. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso aconteceu... Coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, isso também era uma profecia do Salmo 78. Não precisa abrir. Lá no Salmo 78 está bem como foi citado aqui em Mateus. Salmo 78, do versículo 1 ao 4. Mas, Lucas, uma profecia num salmo? O salmo não é para cantar? Irmãos, os salmos sim, eles são proféticos. Há muitas profecias nos salmos. Quem não lembra da passagem que Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso estava profetizado em um salmo. Então, existe esse aspecto profético, né, no salmo que aponta. E aí o que o salmo nos diz? Que o profeta de Deus abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Ensinaria coisas ocultas. Então, olha só. Perceba como a Bíblia possui conexões belas. Jesus está cumprindo a agenda profética do Pai. Não é da cabeça de Jesus, do nada, que ele começou a ensinar por parábolas, ou porque ele viu na cultura. Não, isso estava profetizado. Até isso estava profetizado que Jesus faria, ensinar por parábolas. Para quê? Para trazer coisas ocultas, ensinamentos que noutras gerações não tinham. As pessoas não tinham uma revelação de Deus mais apurada no Antigo Testamento. A humanidade, ela foi conhecendo a Deus progressivamente. Nós falamos da questão da revelação progressiva de Deus, até chegar a Jesus, que foi a revelação máxima de Deus em Jesus. Principalmente quando Jesus morre na cruz,
entrega a sua vida, morre, mas também ressuscita depois de sua morte. Isso demonstra então que as parábolas de Jesus não são meras histórias, não são meros contos, ou mera conversação de Jesus com as pessoas. Preste atenção, Jesus está nos trazendo através das parábolas um currículo majestoso, celestial, de coisas que não estavam reveladas ainda à humanidade. Pare para pensar nisso. Coisas ocultas que foram reveladas em Cristo Jesus. Que maravilha! Você está diante da principal disciplina da vida, a principal matéria do colégio da vida, da pedagogia da vida, as parábolas de Jesus. Mas preste atenção. Da mesma forma que as parábolas revelam coisas ocultas desde a criação do mundo, como está lá no Salmo 78, ela também tem a finalidade de ocultar aquilo que já está oculto. Que isso, Lucas? Como assim? Puxa vida. Preste atenção. As parábolas ensinam coisas ocultas? Sim. Instrui mentes simples? Sim. Mas elas também tinham a finalidade de esconder coisas que já estavam escondidas. Olha o que diz em Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Vamos ler o texto. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles isso não é concedido. Preste muita atenção. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías, outra profecia de Isaías capítulo 6. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer. Que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Que loucura! Mateus nos dá mais explicações sobre o uso de parábolas por Jesus. E o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? A gente viu que Jesus ensinava por parábolas para instruir os seus discípulos. Ficou bem claro isso, né? A gente viu o conceito de parábola e que ele ensinava para instruir os seus discípulos. Mas as parábolas também têm a finalidade de endurecer ainda mais corações daqueles que não entregam a sua vida a Jesus. Há pessoas que não querem os ensinamentos de Jesus. Há pessoas que não reconhecem o sacrifício de Jesus. Há pessoas endurecidas, corações carnais, endurecidos, não entregam seus corações. Permanecem em uma vida de pecado, permanecem no erro. Jesus andou entre eles, fez sinais, fez maravilhas, ensinou, mas havia naquela multidão pessoas endurecidas, e a essas pessoas Jesus ensinava por parábolas, não para ensinar, mas para ocultar elas, ou como se fosse um juízo profético sobre a vida delas. Elas foram avisadas, elas receberam o ensinamento de Jesus, mas elas não quiseram entregar as suas vidas a Jesus. Então, Jesus ensina por parábolas, tanto em juízo contra os que não creem, quanto um meio de instrução para aqueles que creem nele. E depois desses versículos, agora voltando lá para Marcos, não precisa abrir. Pode colocar Marcos 4 aqui no projetor, por gentileza. Depois, então, de entender esse aspecto,
de explicar isso, por isso que eu falei que a parábola do semeador é uma parábola sobre parábolas. Depois disso, Jesus vai explicar então como que ocorre esse endurecimento. A gente sempre pensa na parábola do semeador. A parábola fala sobre as pessoas que não recebem a palavra. Sim, fala, mas o principal dessa parábola é que Jesus estava explicando por que ele falava em parábolas, porque ele queria ensinar alguns e endurecer mais ainda a outros. Então agora nós vamos então para a explicação da parábola. Jesus fala sobre a semente, fala sobre a terra e fala sobre o fruto. E aí ele explica como que ele utilizou toda essa simbologia, toda essa parábola. Há uma semente que caiu em boa terra e frutificou, que é a quarta semente, mas há sementes à beira do caminho, há sementes do solo rochoso, que caíram num solo rochoso, há sementes que caíram num solo com espinhos. E essas pessoas do solo rochoso, da beira do caminho, do solo com espinhos, são as pessoas endurecidas. São as pessoas que recebem o ensino de parábola não como um meio de instrução, mas como um meio de juízo, de advertência. Então, entrando nessa segunda parte da parábola, nós vamos agora nos ater a alguns detalhes. A Bíblia afirma em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra. Ele lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então nós somos pó, somos terra, somos barro, somos um pó vivente, uma terra que tem fôlego, um barro que recebeu uma forma de existência diferente de todas as outras criaturas da criação de Deus. E a vida humana pode ser muito bem comparada com uma lavoura, com uma horta, com um solo, com um terreno. Meus irmãos, e nosso coração é uma terra que desesperadamente anseia por receber uma semente, que nasça, que germine, que estabeleça suas raízes, que cresça, que tenha um bom caule, que tenha folhas viçosas e frutifique. Perceba que eu estou falando da vida. Na vida da gente há sempre uma semente, uma terra e um fruto. Nós nascemos e recebemos vários ensinamentos. E eu quero que você pense aqui em sementes como se fossem ensinamentos. Porque o que é a semente da parábola do semeador? É a palavra de Jesus, é o Evangelho. Lá em 1 Pedro, Pedro entendeu, lá em 1 Pedro ele fala que nós recebemos uma semente que nos regenerou para uma vida eterna, para uma viva esperança. Pedro entendeu essa questão da semente. A semente então é o quê? A palavra. Mas vamos tratar aqui como semente os ensinamentos. Tem várias sementes. Tem a semente da palavra, mas também tem a semente do diabo. Tem a semente da verdade e tem a semente da mentira. Então eu quero que você pense em semente como ensinamentos culturais, ensinamentos de vida, dos pais, do ambiente. Nós somos muito influenciáveis. Muitas vezes não nos damos conta do quanto somos influenciados por diversos ensinamentos, diversas sementes que são lançadas na terra do nosso coração. Entenda uma coisa, e as sementes, elas não são somente ensinamentos. Elas são ensinamentos, mas que geram em nós hábitos. Ou melhor, frutos, né? Hábitos, frutos. Preste atenção, eu quero destacar essa ideia. A parábola aqui está falando de semente, mas as sementes elas produzem frutos. É claro que a semente da palavra de Deus produz um bom fruto, mas tem a semente que produz espinho. Então, preste atenção numa história, vou trazer uma história. Eu fui criado principalmente pela minha mãe, pela Martinha. Cadê a Martinha? Está lá. Eu fui criado pela minha mãe. Aí olha só. A mãe,
Minha mãe, ela sempre demonstrou amor e afeto para mim através do toque físico. Me dava abraço, fazia um carinho, beijo e tal. E eu lembro que às vezes eu deitava no sofá e aí eu chegava e, mãe, passa a mão. Aí eu gostava que a mãe ficasse assim passando, mas eu me sentia amado com aquilo, né? Eu sentia amor daquela forma. Só que isso foi formando em mim um hábito. Isso foi uma sementinha lançada por ela que se tornou um hábito em mim. E para mim hoje, receber e demonstrar amor, para mim, é o quê? É dar e receber carinho com toque físico, através do toque físico. Isso foi uma semente tão forte que moldou o meu jeito de viver e de amar, vamos dizer assim. E aí quando chegou o casamento, houve um conflito, deu uma treta. Por quê? Porque a Emily recebeu uma outra semente sobre amor. Ela teve outra criação, ela teve outro ensinamento. E a Emily gosta de palavras. Ela se sente amada com as palavras, ela gosta que eu fale. Não mentira, que eu fale a verdade, só que às vezes nem isso eu falava. Eu já contei para os irmãos aqui que uma das nossas primeiras crises foi quando eu chegava em casa do quartel, na época eu era do quartel. Eu chegava em casa pensando, eu vou chegar em casa e vou dar aquele abraço, aquele beijo na Emily, vamos ficar no sofá, fazendo carinho, não sei o que, tá, beleza. E a Emily pensava o quê? O Lucas vai chegar agora, ele vai falar, ele vai dizer que estava com saudade, ele vai dizer que eu limpei a casa, que eu fiz tudo, pá. Aí o que acontecia? Conflito, eu chegava querendo abraço e beijo. Obrigado. Eu chegava querendo abraço e beijo, a Emily queria palavras. Mas entenda o que eu tô... Esse é um ponto importante. Depois, quando nós entendemos essa questão, claro que melhorou. Hoje eu tenho que ceder, eu tenho que aprender, né, a amar do jeito dela, ela tem que aprender a amar do meu jeito. Mas eu falei isso para demonstrar para vocês como uma sementinha, um ensinamento plantado lá na minha infância, moldou um hábito na minha vida. Uma sementinha plantada no meu coração que germinou e frutificou. Um ensinamento que produz um hábito que forma o nosso ser, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Nós somos seres pedagógicos. Estamos sempre aprendendo e gerando novos hábitos. Aí, olha só, agora vamos pegar outro exemplo mais amplo, um exemplo mais social, vamos dizer assim. Um exemplo que quer gerar hábitos coletivos na humanidade. Preste atenção nas propagandas de automóveis antigos. Preste atenção. Um dia, se você tiver oportunidade, vá no YouTube lá e pesquisa. Propaganda da Fiat, o Fiat 147. Se você analisar aquelas propagandas, era assim, freio ABS, injeção eletrônica, na época era, agora tem injeção eletrônica, tem isso, aro tal, não sei o que, ar-condicionado. Então se falava dos utensílios que aquele automóvel poderia oferecer. Agora olha uma propaganda de hoje, da nossa época. Eu assisti a propaganda do HB20. E a propaganda do HB20 não fala do carro. A propaganda começa assim, se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que quer, você tem razão. Assim como é. Aí ele fala isso, né? Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que quer, aí liga o carro. Aí liga o painel, aparece aquela imagem do carro alumiando, né, com aquela cera. E aí o cara diz, você tem razão. Meus irmãos, não é uma afirmação forte demais para um simples carro dizer que tudo que você quer está num botão. Perceba que esse é o espírito dos nossos tempos. Conseguir tudo que é necessário para a vida é um carro. Qual é o valor que essa mensagem, que essa semente está plantando no coração da nossa geração? Ter um carro é indispensável para ser um ser humano completo, para ter tudo na vida. Eu preciso ter um carro. E isso, eu quero que os irmãos entendam, não estou dizendo que é errado comprar o HB20, né, irmãos? Por favor. Mas eu estou dizendo que isso é uma semente que quer implantar na terra do nosso coração para que frutifique. Para Deus? Não. Para o consumismo? Lembra que Jesus falou? Jesus tem uma outra semente. Jesus falou o seguinte, que nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas. O que ele falou? Não ajuntem tesouros nos céus e na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Opa, temos um conflito. Mas tudo que eu preciso não é um carro? Não. As propagandas da nossa geração querem lançar uma semente no nosso coração.
querem formar novos hábitos. Mas Jesus quer lançar uma nova semente. A semente da palavra, a semente do evangelho. A semente da vida com Deus, a semente do perdão, da salvação, a semente da mensagem do evangelho. O mestre dos mestres, o professor dos professores, aquele que é o dono da vida, o Salvador, a pessoa mais importante da nossa vida, Jesus, ele tem uma semente para nós. Ele tem uma parábola para nos mostrar, para nos ensinar. Então, meus irmãos, semente, solo, fruto. Há muitas sementes no nosso dia, na nossa época, na nossa geração. E Jesus aqui retratou um processo da vida. Jesus retratou aqui que o nosso coração é um solo fértil, ansiando por receber uma semente para germinar e frutificar. Mas existem diferentes reações ao semear da palavra de Deus. Preste atenção. Eu vou pegar a explicação lá de Marcos. Versículo 13. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Põe o 13 em Marcos 4:13. Aí vamos acompanhar aqui. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? É como Jesus estivesse dizendo, olha, essa parábola aqui vai explicar por que eu uso parábolas. Essa parábola aqui é a parábola das parábolas. Então o que acontece? O semeador semeia a palavra. O semeador aqui é Deus, é Jesus semeando a palavra, mas também pode se aplicar a nós como semeadores da palavra de Deus também. E aí acontecem 4 respostas à palavra de Deus. Primeiro, estes são os da beira do caminho. Primeiro, os que estão na beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então há uma ação diabólica aqui para roubar a semente da palavra de Deus. Meu irmão, agora aqui nós estamos num culto, não estamos vendo nada, mas aqui está tendo uma batalha espiritual agora. Nós acreditamos que existe uma batalha espiritual. E Satanás quer roubar, não quer deixar essa palavra nem chegar no teu ouvido, muito menos no teu coração. E ele adora distorcer a palavra. O que Satanás fez quando Adão e Eva estavam no jardim? Eva respondeu, não, Deus falou isso. Será? Será que é assim? Não, mas eu não, veja bem. Aí depois Jesus no deserto foi tentado por quem? Por Satanás. E ele tentou Jesus como? Pela palavra. Satanás utilizou a própria palavra para tentar ludibriar Jesus. Então tem essa primeira semente lançada à beira do caminho. Aí tem a segunda. E estes, versículo 16, e estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então tem esse solo aí rochoso, que não tem raiz, a pessoa recebe a palavra, até se alegra, mas pouca duração. Terceiro solo, com espinhos. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutível. Perceba que aqui Satanás nem é citado mais. Aqui já é o coração humano mau e corrupto mesmo, que não dá atenção à palavra de Deus. Solo com espinhos, esse solo ele foi germinar, ele recebeu uma semente, esse solo, mas uma semente que produziu espinhos. Se eu assistir a propaganda da HB20 e comprar aquela ideia de que tudo que eu preciso é um HB20, isso é um espinho na minha alma. Eu vou estar vivendo exatamente o oposto daquilo que Jesus disse. Novamente, não estou dizendo que é errado comprar um HB20. Agora os irmãos vão vender todos os carros aí, vão dar de carroça. Não é assim. Posso ter um carro? Claro que posso ter um carro.
Mas meu coração não pode estar naquilo. Cuidados do mundo, fascinação das riquezas, demais ambições. Isso pode sufocar a palavra de Deus na tua vida. E a quarta semente caiu em boa terra. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Meus irmãos, Jesus está descrevendo o que acontece quando a palavra de Deus é semeada. Jesus está ensinando os discípulos, dizendo assim, ei, vocês vão pregar a palavra, mas vai ter gente que vai se alegrar, vai até vir no culto, vai até congregar um pouquinho, mas daqui a pouco ela vaza, não tem raiz. Vai ter gente que vai até dar uma caminhada, ela até vai criar uma raizinha, mas é uma raiz fraca. Quando vem as fascinações, as riquezas, as demais ambições, como diz o texto, a palavra, a semente, a planta da palavra é morta no coração dessa pessoa. Mas tem aqueles que ouvirão a palavra, tem aqueles que receberão, tem aqueles que são a boa terra, tem aqueles que entendem a palavra de Jesus. Ouvem a palavra, recebem a palavra e frutificam. Lá em Mateus fala, entendem a palavra. Meus irmãos, caminhando para o final, como está o solo do teu coração? Não podia deixar de fazer essa pergunta, né? Como está o solo do teu coração? Quais sementes você tem recebido na tua vida? O que está enraizado no teu coração que move a tua vida? Que move o teu ser? Qual é a semente que tu está alimentando, aguando, cuidando no teu coração? É a semente do Evangelho? É a semente da palavra de Deus que te propõe entregar toda a tua vida para Jesus, arrepender-se dos seus pecados, entregar a vida a Jesus, receber a Jesus, aprender, servir? Ou você tem se alimentado com, por exemplo, as propagandas da mídia? A mídia nos influencia constantemente. O modus operandi da nossa sociedade, que é uma sociedade que está cada vez mais em si mesmada, individualista, que não... Gente, nós vivemos a crise da autenticidade, uma semente que está sendo plantada nos nossos corações. A semente da autenticidade. Hoje tem que ser autêntico. A crise moderna é essa, hipermoderna, pós-moderna, que nós vivemos. Tem que ser autêntico. Só que nem eles sabem dizer o que é esse ser autêntico. Tem uma banda, não sei se vocês já ouviram falar, Copacabana Club. Ela é de Santa Catarina, mas ela canta em inglês. E aí ela tem uma música assim que é Just Do It. Somente faça, simplesmente faça. E aí a música vai falar, se você sente, se você quer, se você deseja, faça. Se você quer limpar a sua casa, limpe. Se você quer pedir um lanche, peça. Mas aí daqui a pouco vai para níveis mais pesados. Se você quer mudar de sexo, mude. Se você quer mudar de esposa, mude. Se você quiser mudar, mude. Mudar de vida, mude. Tem que querer, desejar e ser autêntico. Essa é uma semente dos nossos dias. E olha só, presta atenção. Presta atenção. Isso muitas vezes está no nosso meio. E a gente nem percebe, claro, camuflado, né? Quantas vezes você já não ouviu uma pessoa dizer assim, tu tá indo na igreja, fulano? Não, tô indo. Tá indo na igreja, tô indo. Ah, que bom, troquei da igreja. Ah, não, mas tu tem que ir numa igreja que tu te sinta bem. Quem é que já ouviu isso? Muitos aqui já ouviram isso. Meus irmãos, é o mesmo princípio, a mesma semente lá do mundão, lá da semente espinhosa. Tu não tem que ir numa igreja que tu te sinta bem. O Evangelho é uma ofensa, meus irmãos. O Evangelho diz para nós que nós somos pecadores. Jesus vem e nos poda. Jesus vem dizer, tu está errado, cara. Tu está no pecado.
Tem uma lei que eu fiz e tu está quebrando essa lei, te arrepende disso. Mas claro, se tu te arrepender e entregar a tua vida para mim, aí sim, eu vou te dar vida eterna, alegria. Não é isso que Jesus faz com a gente. E muitas vezes a gente fica, não, mas tu tem que se sentir bem. Tu tem que ir para uma igreja bíblica. Tem que ir para uma igreja que prega a verdade. Tu tem que ir para uma igreja que muitas vezes vai te gerar desconforto. Tu tem que ir para uma igreja, vai ter treta, vai ter gente pensando diferente, sim, mas é exatamente essa a ideia de Jesus, colocar pessoas diferentes para que juntos cresça o amor. Caso contrário, Jesus teria feito pessoas totalmente bonitinhas, limpinhas, sem defeitos, ovelhinhas bonitinhas, todas. Mas não é assim, meus irmãos. A palavra está aqui, ó. Jesus explicou, Jesus iniciou as parábolas dizendo: ei, vai ter gente com espinho, vai ter gente com coração duro, vai ter gente que até se alegra, mas daqui a pouco essa pessoa está com o coração endurecido. E o ensino da palavra não foi para a edificação daquela pessoa, pelo contrário, foi para endurecer ainda mais o coração daquela pessoa. Mas tudo isso Deus é soberano, tudo isso Deus sabe de todas as coisas. E o importante para nós, de tudo que foi falado aqui, sobre as parábolas de Jesus, é que há escape para nós, há salvação para quem? Para quem ouve a palavra, recebe a palavra e vive com Jesus, entrega a vida a Jesus. Preste atenção, a nossa nova estratégia da nossa igreja. Nós queremos ser uma comunidade de fé, esperança e amor. Gente, fé, esperança e amor são frutos da palavra, são virtudes teologais, são virtudes eternas. Fé, esperança e amor, se você desenvolver fé, esperança e amor, isso nunca mais vai sair da tua vida. Eu posso desenvolver a habilidade de ser um bom professor, né? Eu sou professor, trabalho, beleza. Mas isso depois vai passar. Os dons vão passar. Vai passar. Na eternidade eu não vou precisar ensinar nada. Agora, se eu desenvolver fé, esperança e amor, eu vou carregar isso comigo para o resto da vida. Então, essa é a nossa estratégia, a nossa visão. Nós queremos ser pessoas de fé, esperança e amor. Por quê? Porque nós entendemos que quando a palavra cai num solo bom, ela frutifica. E esse é o fruto que nós queremos dar para Rosário do Sul, para a cidade de Rosário do Sul. Nós queremos ser pessoas de fé, pessoas de esperança, pessoas de amor, uma comunidade de fé, esperança e amor. E a nossa missão, receber, aprender e servir. Não tem as pessoas que receberam a palavra aqui? Não tem as pessoas que aprenderam a palavra aqui? Não tem pessoas que serviram, que frutificaram? O frutificar também é servir. Servir ao próximo é um fruto também que Jesus quer ver nas suas ovelhas. Meus irmãos, que nesta manhã Deus te ensine através dessa parábola. Que você cuide, adube, dá uma mexida, dá uma fofada na terra do teu coração. Coloca um adubo ali, coloca nutrientes, os nutrientes da palavra. Pense, examine, reflita, entregue sua vida a Jesus. Eu já entreguei, Lucas, então aprenda mais de Jesus. Eu já aprendi, eu estou aprendendo, Lucas, então sirva mais a Jesus, frutifique, seja um solo bom, receba essa palavra com amor. É o mestre dos mestres, o professor dos professores que está nos instruindo através das parábolas. Amém? Então essa mensagem tem exige uma grande resposta da nossa parte. A resposta de receber a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e entregar a nossa vida a Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso mestre, Jesus, nosso professor, nós queremos orar, nós queremos falar contigo. E nós queremos te pedir
Deus, Deus, que a semente do teu evangelho